Olá, minha gente. Então, hoje nós vamos falar sobre o simbolismo no Brasil. Nós estamos falando de alguns estilos de época e esse é o penúltimo, simbolismo no Brasil. Depois tem o modernismo, né? E perdura até os dias de hoje, embora alguns autores entendam que exista o pós-modernismo, né? Literatura contemporânea, etc. Mas vamos tratar do simbolismo. O simbolismo surge em 1893 no Brasil com Missal e Broquéis de Cruz e Souza e vai até 1902, ok? Finalzinho aí do século XIX, né? E comecinho do século XX. Os principais representantes, Cruz e Souza e Alfonso de Guimarães. Alfonso de Guimarães escreve desse jeito mesmo, com PH, bem antigo, né? E Guimarães. Agora, surgiu aqui no Brasil após a abolição da escravatura em 1888. E em 1889 teve o quê? Proclamação da República. É bom até você fazer essa relação de literatura com história. Você acaba estudando os dois juntos, não é? Nesse contexto, havia a miséria dos escravos libertos. Por que a miséria dos escravos libertos? Porque, apesar da abolição da escravatura, muitos escravos não sabiam o que fazer da vida. Estavam libertos, mas e daí? Não tinha trabalho para eles. Muitos preferiram continuar servindo aos antigos senhores, né? Até como escravos mesmo, mas entre aspas, né? Como escravos libertos, mas ainda servindo a muitos senhores. Outros tinham salário, os senhores pagaram salário depois da abolição da escravatura. Mas era um problema difícil. Depois, olha o que aconteceu. Um problema social étnico que se estenderia pelas gerações afora, além dos conflitos políticos ocasionados pela ditadura empreendida por Floriano Peixoto, que durou de 1891 a 1894. Foi a primeira ditadura que aconteceu, né? Então, além do mais, no Nordeste, os problemas sociais relacionados à seca levariam à Guerra dos Canudos, de 1896 a 1897. Olha, gente, na verdade, olha o tanto de problema aqui. O tanto de realismo presente nesse período aqui, embora tenha durado pouco, né, de 1893 a 1902, o simbolismo no Brasil. Aí o que aconteceu? Com tantos problemas assim, os artistas recorreram novamente à fuga da realidade. Parece que a gente está até voltando ao romantismo um pouquinho, né? A vida como ela é já não interessava mais a esses artistas, nem a um povo cansado de tão dura realidade. Assim sendo, as obras de caráter realista, segundo aqueles mais sensíveis, deveriam ser substituídas pela fantasia. Coloque na sua cabeça o seguinte, ó: simbolismo, fantasia. Simbolismo, fantasia. O místico, o misterioso, ok? Aliás, olha as características aqui do simbolismo no Brasil: misticismo, religiosidade, sublimação. Gente, era tudo assim meio que etéreo, não é? Místico, religioso, mas esse religioso não é um religioso assim de oração mesmo, não. Era a questão da fantasia religiosa, não é? Mistério, fantasia, sensualismo. Tinha que ter alguma coisa assim, né? Mas não é também erótico, não. Viu, gente? Não é sensual, não é o erótico, não. Tinha mulher pelada na época, professor? Não, não é isso, não, pelo amor de Deus. Fazia poesia sobre mulher? Não, gente. Fazia sobre a sensualidade, inclusive valorizando a mulher também, não é? Nesse caso, e valorizando a mulher, sim. Subjetivismo e individualismo. Subjetivismo não é qualquer um que lê um poema do simbolismo e entende. Por quê? Ele é cheio de fantasia, cheio de mistérios, então é subjetivo. Ok? Não é objetivo, é subjetivo. Eu entendo de uma forma, você pode entender de outra, outro lê entende de outra forma. E individualismo também, né? Linguagem fluida, não é fluida não, fluida, linguagem fluida e musical. Aliás, uma das intenções do poeta do simbolismo era fazer com que os poemas tivessem uma musicalidade. Sabe quando você está lendo um poema com o coração? Hoje mesmo eu ouvi aqui 2 poemas e eles foram lidos, declamados. Aliás, poemas não podem nem ser lidos, né? Foram declamados com tanta vontade, sabe? Que parece que estavam sendo musicalizados. Isso é interessante. Por quê? Porque se você ler por ler,
o poema continua sem vida, mas se você lê com o coração, você musicaliza o poema. Nossa, eu falei bonito aqui, hein? Olha, vamos lá. Aproximação da poesia e da música. Parece que eles queriam fazer, né, um poema que você detectasse a música e a poesia. Aproximação, o universo onírico. O que é onírico? De sonhos, não é? E transcendental, que transcendesse o que é real, ok? Valorização da espiritualidade humana, bacana mesmo. Exploração do consciente e do inconsciente. Eu faço um poema consciente, mas faço um poema também sobre o inconsciente e você vai adorar ou não o poema, né? Vamos lá, combinações sonoras e sensoriais, as sensações, as figuras de sinestesia, né? Tudo sensação, tá vendo? Uso de figuras de linguagem, principalmente a literação e sinestesia. A literação é quando você repete várias letras, né, para dar vozes velozes, veludosas, vozes velozes, veludosas. Olha o tanto de V que eu falei aqui, não é isso? E a sinestesia é a sonorização. Quando você ouvir falar de sinestesia, lembre-se dos 5 sentidos. Aliás, quais são os 5 sentidos aqui que fazem sinestesia? Nós vamos precisar disso aqui, hein? Vamos lá? Visão, audição, tato, olfato e qual que é outro? Qual que é o outro? Paladar, não é? Paladar? Paladar, ok? Paladar. São 5. Esses 5 aqui estão presentes na sinestesia, né? Esquecendo o paladar, né, gente? Não pode. Vamos lá. Rigor formal, metrificação e rimas. Isso aqui ele trouxe aqui lá do parnasianismo, um pouquinho, os resquícios do parnasianismo, né? Então, o autor do simbolismo, ele primava pelas características aqui da metrificação, das rimas, do rigor formal para se escrever, né? Destaque para o abstrato, o impalpável, nós já falamos mais ou menos sobre isso aí, né? O que vale é o abstrato, uso de reticências para sugerir a imprecisão. Muitos poemas têm reticências, né? Por quê? Porque as reticências marcam que a imprecisão não está fechado. Poder de sugestão em oposição à objetividade. Eu não escrevo para você entender, eu escrevo para você para sugerir que você entenda da maneira como você quiser entender, e contrário exatamente à objetividade. E maiúscula alegorizante, palavra escrita com inicial maiúscula. Sabe quando você está lendo um poema e tem a palavra amor com letra maiúscula, embora amor seja um substantivo abstrato? Mas se você escrever com amor, você dá propriedade à palavra. Então, esse amor, por exemplo, vira substantivo próprio. Você já ouviu alguém, por exemplo, a pessoa chama-se, por exemplo, Lisa, aí você chama a pessoa de amor. Esse amor com letra maiúscula, substituindo Lisa, é porque você está apropriando o substantivo, ok? Então, são isso aqui. Gente, eu quero dizer que isso aqui é um pouquinho chato, mas a importância do simbolismo no Brasil foi exatamente o seguinte. Isso vale até hoje no modernismo. Você escreve não é para deixar muito claro o que você quer, é para que as pessoas possam entender nas entrelinhas. Algumas pessoas me procuram para fazer uma revisão de um livro de poema, alguma coisa, e lá está dizendo no poema assim, eu dormi sem você hoje, a cama estava fria, volte meu amor. Isso aí, todo mundo está entendendo o que é. É bacana também? É bacana. Você falar dos seus amores antigos nos poemas? É bacana? É bacana. Mas você tem que falar de temas mais universalistas, entendeu? Você tem que ler de certa forma que você conteste, por exemplo, escreva de forma que você conteste alguma coisa social, algum fato social, e que eu possa ler de um jeito e entender, o outro lê de outra forma, entende o que você quis dizer, às vezes de outra forma, e isso vale até hoje. Aquele poema certinho que todo mundo lê, batatinha quando nasce,
esparrama pelo chão, né? Todo mundo entendeu? Não tem muito valor mais na literatura, viu? Por quê? Porque está muito objetivo, e por incrível que pareça, o valor na literatura hoje é você escrever nas entrelinhas. Por isso que quando cai isso em provas de Enem, né, em concurso também, as pessoas se perdem muito porque não conseguem entender nada do poema, porque acha que teria que ser objetivo, e é subjetivo. Falei demais? Vamos lá. Exemplos de textos simbolistas. Olha que o autor quer valorizar as formas. Então começa assim mais ou menos. Olha, eu vou ler rápido, porque senão você não vai aguentar não, viu? Olha aqui, ó. Ó, formas alvas, brancas, formas claras. Está vendo que está dando aqui uma ênfase para a palavra formas, inclusive com letras maiúsculas? Por que letra maiúscula em formas? Exatamente para valorizar a forma, ok? Isso vem do parnasianismo também, cuidado com o parnasianismo. De luares, de neves, de neblinas. Oh, veja o S, meu. Veja o S quando eu estiver falando, hein? Ó, formas alvas, brancas, formas claras. Parece que eu estou aí produzindo um som, não é isso? A sonoridade. De luares, de neves, de neblinas, ó, formas vagas, fluidas, cristalinas, incensos dos turíbulos das aras, formas do amor, constelarmente puras das virgens e santas vaporosas. Não vai chorar não, viu? Isso não é poema para você chorar de emoção, não. É para mostrar a você características do simbolismo. Isso aqui chama-se musicalidade, isso chama-se sinestesia. E nessa sinestesia nós temos repetições de algumas palavras, de algumas letras, por exemplo, o S, né? Aí vai, o brilhos carentes, errantes, mádidas, frescuras e dolências de lírios e de rosas, indefiníveis músicas supremas, harmonias da cor e do perfume, horas do ocaso, trêmulas extremas, requiem do sol que a dor da luz resume, antífona, que são os versículos, né? Sabe quando tem salmos e tem aquilo, alguns versículos antes dos salmos ali apresentando, são as antífonas. Agora, por que você precisa saber isso que eu estou falando aqui, embora seja um pouco cansativo o simbolismo, eu sei que você deve estar achando isso aí. Porque eu vou pegar aqui, por exemplo, músicas faz parte de qual daqueles 5 sentidos? Audição, não é verdade? Música não é audição? Aqui fala também de brilhos, não é visão? Vocês estão vendo como é que compacta uma forma com a outra, não é? Um sentido com o outro, harmonias de cor aqui, ó, é visão também, não é? Tremos esse requiem do sol, que é a dor da luz, dor já não vem do tato, né? Então, esse conjunto aí de sentidos que causa o que nós chamamos de sinestesia, essa é a palavra mágica para o sinestesia, para o simbolismo do Brasil, tá? Sinestesia, não é só para o simbolismo do Brasil, o simbolismo de um modo geral, não é? Então, guarde essa palavra aqui. Sinestesia, você vai lembrar de quê? 5 sentidos. Professor, mude de tela, por favor, vou mudar, tá? Mas eu quero que você perceba que aqui está falando de mistérios, aqui está falando de sentidos, tá? E é isso. Está falando de musicalidade, de sons. Esse complexo aí é que forma a poesia simbolista. Vamos ver aqui. Essa esmalha aqui é como se fosse um ato de bravura sobre a loucura. Vamos lá, esmalha. Essa é bonitinha, viu? Você vai gostar desse aqui. Quando esmalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. Então você supõe que ela esteja numa torre. É tudo é suposição, isso é simbolismo. E ela está na torre, vendo a lua no céu e vendo o reflexo da lua no mar. Compreendeu?
A mesma Ismael está na torre, vendo duas luas, uma lá em cima e uma embaixo. E aí, o que acontece? No sonho em que se perdeu, e simbolismo não é sonho, banhou-se toda em luar. A iluminação, não é, gente? Queria subir ao céu, queria descer ao mar. Então, aí é um paradoxo, né? Queria ir, queria subir, queria descer. E no desvario seu, quer dizer, o que é no desvario seu? Nos seus pensamentos quase que irrelutáveis, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. Estava perto do céu porque o poeta construiu isso aqui, nós vamos ver aqui do Afonso de Guimarães. O que estava perto do céu? Estava próxima a morrer. Entendeu? Porque estava quase morrendo. Na verdade, por que morrendo? Porque se ela morresse, ela ia para o céu. Estava mais perto do céu do que do mar. Porque a luz estava apenas refletindo no mar. Então estava muito longe do mar. Certo? Essa lua aí. E como um anjo pendeu as asas para voar, queria a lua do céu, queria a lua do mar. Vou voltar aqui. E como um anjo angelical, veja bem aí mais uma característica, não é? O mistério, né? Do simbolismo. Pendeu as asas para voar. Que é isso aí? Ruflou. Ok? Aí as asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Então ela estava pulando, gente. Estava pulando. Sua alma subiu ao céu. Seu corpo desceu ao mar. Por isso é que fala aqui, ó. E nos desvaneciou na torre por se cantar. Estava perto do céu, o poeta estava prevendo. Estava longe do mar. Perto do céu, porque estava pensando já, não é? Em pular dali. Estão vendo como é isso é interessante? Isso é do Afonso de Guimarães e o poema chama-se... Opa, como é que o poema chama-se? O poema chama-se Ismalha. Bem, então nós vamos agora, depois de tudo isso aí, tentar fazer um exercício, ok? Sobre exatamente o simbolismo no Brasil. Primeiro exercício. Ó sonora audição colorida do aroma. Veja o que acontece aqui. Aqui, ó. Audição. Olha aqui. Olha, perceba aqui os sentidos. Audição vem de quê? Ouvido, um dos sentidos. Colorida vem de quê? Da visão. E aroma vem do quê? Do olfato. Só nesse verso nós temos 3 sentidos. Não é importante a gente saber isso, porque, gente, eu sei, eu vou insistir, é chato, mas você tem que perceber numa prova de que tem sinestesia. Num verso só, 3 características, 3 sentidos. Assinale a alternativa que caracteriza o verso quanto ao estilo de época. Eu vou ler rapidamente aqui, vamos ver se você vai perceber aqui, ó. É simbolista, o autor usa palavras que transmitem sensações diversas e simultâneas da audição, visão e olfato. É romântico, explora uma linguagem emocional voltada para os problemas íntimos. É panasianista, cultiva a perfeição sonora, o vocabulário preciosista, o delírio de grande musicalidade. É barroco, sua linguagem densamente figurada com paradoxos sensacionais. É neoclássico, valoriza uma descrição idílica e sonora da natureza. O que você acha que a que estilo de época pertence esse verso solto ali? Ó sonora audição colorida do aroma. Já pensou? É claro que você já sabe aí que é simbolista. Não é o simbolismo que se compõe da sinestesia dos sentidos, e aqui nós temos 3, simbolista. O autor usa palavras que transmitem
sensações diversas e simultâneas de audição, visão e olfato. Pronto, já acertaria essa, ok? Vamos à segunda questão, então. Entre as principais características do simbolismo estão, vamos lá, objetivismo, otimismo e religiosidade, subjetivismo, pessimismo e misticismo, misticismo, individualismo e objetivismo, cientificismo, racionalismo e otimismo, subjetivismo, racionalismo e materialismo. Algumas nós já tiramos de cara. Por exemplo, objetivismo. Não é nem um pouco objetivo o simbolismo, não é? Ele é sugestivo. Então não é objetivo, é subjetivo. Então não dá. Otimismo também, religiosidade aqui, tudo bem, mas não deu certo, né? Já aqui objetivismo e otimismo. B, subjetivismo, bacana. Pessimismo, olha o que estava acontecendo no Brasil nesse período do simbolismo, não é? A Guerra de Canudos, a questão da situação dos escravos, não é? A questão do Canuseia por causa da seca, né? A situação dos escravos também, né? Aquele período de ditadura, ok? E é isso aí. Agora, subjetivismo, pessimismo e misticismo, parece que é essa. Mas vamos ver se é essa mesmo, vamos ver se tem uma melhor aqui. Misticismo, individualismo e objetivismo. Objetivismo já quebrou esse aqui, ok? Cientificismo, racionalismo e otimismo. Racionalismo, está mexendo com a razão, é tudo emoção, não é? E objetivismo, não dá objetivismo. Cientificismo é lá do naturalismo, lembra? Racionalismo, nada de racional aqui. E otimismo, não dá. Subjetivismo, bacana. Racionalismo, já não dá. E materialismo não dá. Então a resposta correta é letra B. Subjetivismo, pessimismo, misticismo. Você acertaria essa questão? Vamos lá. Os principais escritores do simbolismo brasileiro foram, eu disse no começo da nossa aula, Cruz de Souza e Afonso Guimarães, Augusto dos Anjos e Teófilo Dias, Olavo Bilac e Alberto de Oliveira, Raimundo Corrêa, Luiz de Azevedo, Rubem Braga e Adolfo Caminha. Eu sei que você já pensou aí em quem? Cruz de Souza e Afonso de Guimarães. Lembra no comecinho da nossa aula? Letra A. Cruz de Souza. Esse Cruz de Souza é com Z mesmo, viu? E Afonso com PH mesmo. E Guimarães. A gente fala Guimarães, mas Guimarães. Era assim. Então, letra A. Quarta questão. Nasce amanhã, a luz tem cheiro, ei-la que assoma pelo ar sutil. Tem cheiro a luz, cheiro, olfato, luz, visão, a sinestesia aí, não é? Aos sentidos aí. Amanhã nasce. Ó sonora, audição, audição, sonora audição para fortalecer. Colorida é visão. E aroma, olfato. Não é isso? É aroma e olfato. Então, aqui o olfato de novo em cheiro. Cheio de simbolismo nesse verso. Você não pode nem pensar em errar uma questão dessa em provas, ok? Vamos lá. A linguagem poética em todas as épocas foi e é simbólica. Vamos lá. O simbolismo recebeu esse nome por levar essa tendência ao paroxismo. Os versos acima atestam essa exuberância pela fusão de imagens auditivas, olfativas e visuais, constituindo rico exemplo de quê? Vamos lá. Eufemismo, polissíndeto, sinestesia, antítese e paradoxo. Primeiramente, eu vou falar com você o que significa cada um, que a gente faz uma revisão aí também de figuras de linguagem, não é? O eufemismo é aquela amenização que você dá. Fulano morreu. Não, fulano descansou. Ela é a prostituta. Não, ela é mulher de vida fácil. Até essa expressão está sumindo muito hoje. Você ameniza aquelas expressões duras, ok? Outro que, polissíndeto, é quando você usa muitas conjunções. E chegou, e falou, e se foi,
e deixou saudades. Olha o tanto de e aí, né? Poli quer dizer muitos, muitas conjunções. É um recurso também na literatura. Sinestesia trata de quê? De sensações, trata de sentidos. Vamos lá, antítese. Palavras com sentido contrário. Você é o meu bem, bem, às vezes o meu mal, mal. Bem com mal não são duas palavras contrárias? A vida é feita de alegrias e tristezas. Alegrias e tristezas não são 100% contrárias. Isso é o quê? Antítese. O paradoxo, a ideia é contrária. Porque, veja bem, antítese eu falei assim, ó, alegria e tristeza. Tem gente que confunde paradoxo com antítese. A gente está fazendo aqui uma revisão de figuras de linguagem, hein? O paradoxo, a ideia é que é absurda, parece contrária. É dor que dói sem sentir. Como é que é uma dor que se dói sem sentir, por exemplo? Dor, dói e não sente. Não são palavras contrárias. A ideia que é contrária, a ideia é que é absurda. Então isso chama-se paradoxo. Não é? Isso aí, gente, falando por alto, ok? Agora eu pergunto, esses versos que nós vimos aqui, né, nasce amanhã, a luz tem cheiro, ele que assoma pelo ar sutil tem cheiro de luz, amanhã nasce, a sonora audição colorida do arama, cheio de sentidos esse verso, não é isso? Cheio de sentidos. É lógico que você pensou na letra C e acertou, ok? Letra C, sinestesia. Vamos para a quinta questão. A quinta questão tem um texto, viu? Para que a gente possa, então, fazê-lo. Violoncelo. Todo mundo sabe que violoncelo é um instrumento musical, parecido com violão, só que é maior que violão, não é? Então, vamos lá. Chorai, arcadas do violoncelo. Está mandando as arcadas chorarem, né? Tudo bem, sons. Convulsionadas, pontes aladas, como se fossem asas, né? De pesadelo. As reticências que eu falei com vocês aqui, ó, também, para marcar que não está fechado. A continuidade que você pode supor, ok? Trêmulos astros, soidões lacustres, lemes e mastros, e os alabastros dos balaustros, soidões, solidões, que é outra forma de falar solidões, não é? Então, do Camilo Peçanha. Aí, só que soidões nessa época era apto escrever dessa forma, ok? Então veja bem, assinale a alternativa correta sobre o texto. Letra A, destaca a expressão egocêntrica do sofrimento amoroso de nítida influência romântica. B, recupera da lírica trovadoresca a redondilha maior, a estrutura paralelística e os versos brancos. C. A influência do futurismo italiano é comprovada pela presença de frases nominais curtas e temática onírica, onírica vem de sonhos. D. A linguagem grandiloquente, as metáforas cósmicas e o pessimismo exacerbado comprovam o estilo condoreiro. E letra E. A valorização dos recursos estilísticos relacionados ao ritmo e a sonoridade é índice do estilo simbolista? Cá entre nós, o que você marcaria numa prova? Será que você acertaria ou não acertaria? Você pensou em que letra? É. Letra E. Ou letra E, em alguns estados diz assim. A valorização dos recursos estílicos relacionados ao ritmo e à sonoridade é índice do estilo simbolista. Cheios aqui de dicas de que isso aqui é simbólico. Cheio de sensações, cheio de mistérios. Ok? Então, isso é do estilo simbolista e estamos conversados. Eu preparei, então, esses 5 exercícios para que você possa ter uma ideia do simbolismo. Lógico, nós poderíamos estudar muito mais sobre simbolismo, não é?
mas o que nós temos assim para efeito de gravação, sabe, de vídeos, não pode a gente ficar muito tempo. Já até demorei bastante no simbolismo, que é um pouco cansativo, eu sei que você achou um pouco cansativo, mas nós não poderíamos pular essa parte da literatura, esse estilo literário chamado simbolista, porque você precisa disso em provas. Se você quiser ler mais textos simbolismo, você procura texto simbolismo, procura a Camilo Peçanha, Alfonso de Guimarães, Cruz e Souza, e você vai poder navegar por esta literatura que tem como recurso a musicalidade, ok? O místico, o misterioso, e é isso aí. Aí você deve estar perguntando, professor, mas dá para falar do simbolismo nas redações, por exemplo? Dá para fazer sim, porque veja o que acontece. Você pode citar, por exemplo, temos que muitas vezes enfrentar a realidade, alguns estilos de época, inclusive num período difícil, como foi o simbolismo, que foi criado, surgiu exatamente no período da abolição da escravatura no Brasil, da proclamação da República, em momentos de miséria dos escravos, porque depois da abolição não sabiam para onde iam, como trabalhar. Também durante um período de ditadura militar, esses poetas resolveram exilar-se do mundo real e criar uma literatura que fosse mística, misteriosa, que fosse musicalizada. Talvez não só para fugir da realidade, mas para enxergar dentro da realidade um novo mundo, um novo horizonte, mostrar para as pessoas que não só existe o lado negro ruim de uma situação, mas também a vida que continua, mesmo com os problemas, a ter sua musicalidade, a ter sentido, a ter uma espécie de sensações. Por isso, o simbolismo pode ser citado nas redações como um caminho que as pessoas enxergam para ou fugir da realidade ou para viver a realidade num outro aspecto transcendental, de forma que possa ter sentido a vida mesmo diante de dificuldades. Então você pode citar dessa forma também nas suas redações o simbolismo. Como vai poder citar também na próxima aula que nós vamos falar sobre o modernismo, ok? Quase tudo que nós falamos aqui você pode citar nas redações sem problema, ok? É isso aí. Na próxima aula, no próximo encontro, nós vamos falar sobre o modernismo no Brasil, Semana da Arte Moderna e aquela coisa toda. Vocês vão gostar, viu?